Você quer ser um líder de projetos de TI? Então fique comigo e assista esse vídeo. Ou se não passou ainda isso pela sua cabeça, pode ser uma boa ideia você assistir. Eu sou Célia Amarelo. Você faz um curso de administração, de marketing, de tecnologia, e aí você sai um técnico. Você aprende toda a parte técnica de se aplicar, mas você não aprende a ser um líder de projetos. Aí, se você for tentar ser um líder, você provavelmente vai falhar como tal, porque você não aprendeu essas partes. Se você estiver assim como o André, que é formado em tecnologia e já trabalha com desenvolvimento há 5 anos. Nossa, preciso fazer algo, preciso mudar na minha carreira. Eu gosto de desenvolver pra caramba, mas eu quero partir para gestão, eu gosto de planejar. Eu acho que está na minha hora. Quem sabe me tornar um líder de projetos? Mas e como? Como eu começar? Eu não sei o que eu precisaria estudar, o que eu precisaria fazer. Não tenho nem ideia. Ou se eu conseguiria gerir uma equipe, eu não tenho ideia. Se este pensamento já passou pela sua cabeça, ou se agora que você ouviu isto, você imagina que isto é para você, vou te falar uma coisa. Existem características emocionais que envolvem muito o papel de um líder de projetos. São características que, como exemplo, carisma, empatia, confiança. Se você pensar bem, muitas pessoas já nascem com essas características, mas eles não sabem usar, usam de forma errada. Outras pessoas não nascem com essas características, mas eu vou te dizer que é totalmente possível você treinar, aprender a usá-las da melhor forma possível, que você vai adquiri-las com treinamento e saber usar no momento exato. Se você treinar as suas aptidões, seus skills, para utilizá-los da melhor forma, possivelmente você vai aplicá-los no momento exato, na hora certa de ter que usar. Estas são umas características que depois que você treinou bastante, elas vão estar tão dentro de você que ninguém vai dizer que você não as tinha. Elas vão ser que você nasceu com elas. E ao mesmo tempo, é muito importante saber utilizar essas características a seu favor. Olha, não adianta, por exemplo, você ser uma pessoa super simpática, carismática e precisar dar um feedback negativo e não souber como. Aí você pode dar esse feedback negativo de uma forma errada porque você não treinou. Você não soube como aplicá-lo no momento. Aí você acaba desanimando, desmotivando seu colaborador, seu subordinado, a pessoa com quem você está dando esse feedback. Vamos colocar como um exemplo. É um exemplo muito básico, muito simples, mas para que você entenda. E você pode transportar esse exemplo para qualquer área da companhia. Em muitas companhias acontece isso. Você é proprietário de uma lanchonete, está olhando tudo o que está acontecendo na sua lanchonete. Algo sai errado. Carlinhos, aquele jovem que você contratou há pouco tempo, faz um mês e pouco que ele está trabalhando com você. Você contratou porque a sua demanda está muito grande. Carlinhos é jovem, de camisa verde, sorridente, atende todas as mesas com a maior alegria. Só que com essa euforia de ele estar atendendo, ele passa a atender muitas mesas, porque ele quer demonstrar serviço. Faz um mês que ele entrou na sua lanchonete, então ele está atendendo, sorridente e atendendo. Só que em um dia, Carlinhos inverte o pedido de 2 mesas. Ele pega, entrega o prato para a moça e a moça olha para ele.
não foi isso que eu pedi. Carlinhos olha no papel, na comanda. Daqui um pouco, um senhor que estava umas 4 mesas para o lado, fala alto: ei, moço, esse pedido é meu. Carlinhos pede desculpas novamente para a moça e leva o pedido até o senhor que estava na mesa atrás. Só que o senhor não estava tão receptivo com esse erro do Carlinhos. Ele ficou resmungando. Lógico, você, como proprietário, já pegou e estava lá. Você, o Carlinhos e o cliente. Ao perceber o que tinha acontecido, você olha para o Carlinhos e repreende na frente do cliente. Carlinhos, vê se presta mais atenção. O que está fazendo? No que você está pensando? Se isso acontecer novamente, eu irei demiti-lo. Ouviu? Lógico, Carlinhos tinha ouvido, né? Muita gente tinha ouvido. Carlinhos pega e continua atendendo as mesas, mas com uma cara sem sorriso, fechado. Acabou de levar uma bronca na frente de muita gente. Esse exemplo é muito básico, é lógico, mas que muitos líderes deveriam ouvir e pensar nisso que eu acabei de contar. Como chamar a atenção de um funcionário sem que ele perca a motivação e, ao mesmo tempo, ensiná-lo naquele momento? Existem formas. Vamos voltar um pouquinho na nossa história. No momento que você está lá, do lado da mesa do cliente, você e o Carlinhos. Você vira para o Carlinhos. Carlinhos, pode ir lá atender as outras mesas. Vira para o senhor. Senhor, mil desculpas. Foi um engano e vamos fazer o possível e impossível para que isso não volte a acontecer. Pronto. Carlinhos saiu de lá e continuou atendendo as mesas. Aí assim que aquele movimento grande, vamos supor que era a hora do almoço, assim que aquele movimento acaba, você chama Carlinhos, sentam-se numa mesa distante e você fala para o Carlinhos: Carlinhos, você errou hoje, você trocou o pedido de 2 clientes. Imagine que aqueles pratos são 2 injeções, tá? Uma para um paciente e outra para o outro. E o médico pega e troca essas injeções. Se ele aplicar essa injeção nesse paciente, esse paciente pode vir até morrer. Nesse momento, aqui na nossa lanchonete, os nossos clientes dependem da gente. Este é o nosso mundo. Eu te transportei para um lugar num hospital. Imagine se o médico resolve atender todo mundo que está na sala de espera. Ele está lá, atendendo todo mundo. Corre um, outro. Algo pode dar errado? Possivelmente pode dar algo errado. Mesma coisa aqui. Não precisa abraçar todas as mesas. Você pode atendê-las de forma que você se sinta seguro de atendê-las da melhor forma possível. Com atenção, com alegria, e faça o melhor que você consiga. Ok? Ok. Pronto, você conversou com o Carlinhos, você falou com ele entendeu e ainda você ensinou. Essa história ela é muito básica, mas eu coloquei uma história dessa porque isso acontece em muitos lugares, numa empresa, em muitas áreas. Na área de TI, então, bastante, porque as pessoas muitas das vezes não sabem dizer não e vai abraçando as tarefas, os serviços. Aí o líder não sabe distribuir, então aquilo vai virar uma bola de neve. E algo pode dar errado? Sim, vai dar errado. Não tem como. Então essas características que você precisa ter para ser um líder de projeto, você vai aprender, treinar e saber usá-las.
porque as características emocionais são um pedacinho do que você precisa saber para ser um bom líder de projetos de TI. E se você quiser saber mais coisas do que um líder de projeto precisa, fique comigo, te darei mais dicas.